servo de amor. Amém. Peço que vocês sentem. Amém. Então aqui tá a história, a qual é muito contada, a qual vocês já conhecem. Porém, aqui Lucas, o Dr. Lucas, ele vai começar a descrever a história de um paralítico, uma história de uma pessoa enferma que fica em frente a um templo. Lucas, como todos conhecem, ele não conheceu, não viveu, não conviveu com Jesus. Porém, Lucas, ele sentiu o desejo no coração de poder falar da trajetória. Lucas era aquele que estava sempre na plateia com Paulo. Lucas era aquele a qual ele sentia o desejo no coração de conhecer a mais de Jesus, de conhecer mais da sua história. Então apenas ele não se limitou apenas em se comparar com os outros discípulos. Não, ele disse: não, eu quero falar sobre a trajetória de Jesus. Eu quero falar dos atos dos discípulos, porque se ele conviveu com Jesus, se ele viveu as histórias de Jesus, então eu quero relatar. Então Lucas, ele não se escreveu não somente a história de Jesus, mas também agora ele vai detalhar os atos dos apóstolos. Por isso que ele começa a falar da sua carta e começa a dizer os atos dos apóstolos. Ele vai falar exatamente o que foi que os apóstolos, os discípulos fizeram, o que foi que aconteceu no meio daquele contexto. Porém, Lucas agora ele está começando a descrever a história de pessoas que são recém-convertidas, a história de pessoas que pensavam que iam ficar órfãos, a história de pessoas que achavam que iam ficar sozinhos depois que Jesus ele foi crucificado. Por isso que no Atos dos Apóstolos, capítulo 2, ele vai falar que o Espírito Santo desceu naquele lugar e todos foram batizados, porque eles sentiram ventos e falaram línguas repartidas como de fogo. Então significa que eles nunca tinham visto aquela presença. Eles não sabiam exatamente quem era o Espírito Santo, ou eles não acreditavam que o Espírito Santo ele viria, mesmo Jesus pregando todas as vezes, mesmo Jesus em sua oração sacerdotal lá em João 17, dizendo que eles nunca ficariam órfãos, dizendo que assim como ele é do Pai, todos nós somos do Pai junto com ele, porque nós somos um só em Cristo. Porém, há uma grande diferença entre você chegar ao culto e ouvir a palavra e descer ao coração, e você vir ao culto e voltar para casa totalmente vazio. Há uma diferença quando você vem para o culto com o propósito de armazenar todas as coisas que são boas, a fazer aquilo que Paulo disse, que você deve adquirir as coisas boas e colocar no coração. Há uma grande diferença quando nós vimos para o culto sabendo que nós deveremos guardar alguma coisa. Porém, nós vivemos em uma vida que, querendo ou não, pode ser corrida, por mais que estejam em momentos difíceis, mas é corrida. Nós vivemos em uma vida a qual nós colocamos afazeres à frente de tudo. Vivemos em uma vida a qual achamos que coisas dentro de casa é mais importante do que você chegar e sentar e buscar mais de Deus. É a mesma coisa que Marta e Maria, a qual uma deixou os seus afazeres e a outra decidiu ouvir simplesmente o que Jesus tinha para falar. Há uma diferença quando nós chegamos no culto e decidimos nos derramar aos pés do Senhor Jesus, e quando nós decidimos simplesmente só ficar sentado no banco. Porque uma coisa é você vir para o culto, outra coisa é você se envolver no culto. Porque como Paulo disse, nós devemos todos os dias dar o nosso culto racional a Deus. Nós devemos todos os dias buscar a Deus mais e mais. O que é um culto racional? É quando você sabe a quem você está adorando, quando você sabe a quem você está buscando, quando você sabe a quem você está fazendo, a quem você está procurando, quando você sabe exatamente quem é o seu alvo. Esse é um culto racional. Quando você sabe que está adorando, que você sabe que você está buscando, quando você sabe que está orando, mas você sabe para quem. Mas você sabe por quem e por meio de quem. Então aqui,
Lucas ele vai começar a relatar um homem a qual ele não era deficiente, não apenas em alguma parte do corpo, não, mas um homem também que era deficiente simplesmente em conhecimento. Porque Jesus agora, ele tinha sido crucificado, tinha sido ressuscitado. Porém, a ressurreição de Cristo espalhou. Porém, pouquíssimas pessoas fez com que a notícia descesse ao coração. E muitos deles decidiram se apegar somente ao Velho Testamento, somente ao Deus ao qual Moisés tinha falado, o que era totalmente ao contrário, porque depois do Deus que Moisés falou, veio o Filho dele, Jesus Cristo, a qual curou, libertou, a qual simplesmente falou coisas e pessoas foram curadas, a qual falou e pessoas ficam fascinadas com a voz. Existia toda essa trajetória. Mas para eles se apegaram somente àquele Deus. Eles criaram um Deus para ele, a qual achava que era somente quanto mais eles dessem, mais eles poderiam receber. Quanto mais eles faziam, mais eles poderiam ocupar o lugar. E porém aqui Lucas ele vai começar a falar de um homem. Como nós podemos perceber que aquele pessoal estava totalmente preso a um Deus antigo. Quando você vai no Atos capítulo 7, quando Estevão ele vai dar a sua confissão, que eu recomendo que todo mundo leia. Quando ele vai dar a sua confissão, Estevão chega para ele e fala assim: olha, vocês pecaram desde o princípio, vocês pecaram desde a antiguidade, vocês estão falando agora que eu estou blasfemando contra Deus, que eu estou blasfemando contra aquilo que eu estou falando, mas vocês não sabem exatamente o que eu estou falando. Sabe por quê? Porque assim como no Egito, assim como antigamente, como vocês rejeitaram Moisés, como vocês rejeitaram a todos os profetas, vocês também estão me rejeitando, só porque eu estou sendo usado pelo Espírito Santo. Sabe por quê? Porque vocês mataram o Cristo. Estevão, em meio a tantas pessoas que tinham lá leis, que tinham conhecimento, Estevão aponta no rosto deles e começa a dizer: vocês mataram o Filho de Cristo, de Deus. Foi vocês que crucificaram. Vocês que chegou aqui, vocês falavam tanto de blasfêmia, tanto de pecado, mas vocês pecaram contra ele. Sabe por quê? Eu provo como vocês pecaram. Quando Deus ele levantou Moisés e vocês disseram: cadê Moisés? A gente vai morrer no Egito. Vocês murmuraram. Quando levantou os profetas dizendo: cadê Deus? Cadê a resposta? Vocês murmuraram. Então foram vocês que pecaram. Foi vocês que lutaram contra a vontade de Deus. E quando Deus ele enviou o seu filho, foi vocês que disseram: crucifica-o, porque ele é melhor que Barrabás. Crucifica-os, porque ele tá blasfemando. Foram vocês. Estevão ele usou uma palavra muito dura, mas ele tinha convicção. A diferença é quando você recebe alguma coisa e você decide transmitir convicto que é o Espírito Santo que está no seu coração. Há uma grande diferença quando você vai pregar palavras duras, mas você tem convicção que tem que pregar aquilo, porque foi o Espírito Santo. Foi com Estevão. Estevão ele podia muito, muito bem, ele fala: não, eu não sou culpado. Mas não, ele não quis relatar que ele era culpado ou não. Em nenhum momento ele disse: eu sou culpado, ou então eu sou inocente. Ele quis dizer: vocês culpados pela morte do Cristo. Porque era para jogar na cara deles que existia um Espírito Santo. Foi necessário cumprir aquilo que Jesus já havia pregado muitas vezes, que era necessário que todos eles os negassem, que era necessário que ele fosse açoitado, que ele fosse crucificado, para que no terceiro dia ele viesse ressuscitar, e que a glória de Deus mais uma vez resplandecesse sobre o seu povo. Outra vez que você pode ver também que o Paulo se prendia tanto a um Deus antigo é quando Paulo ele ia pregar e tinha um altar simplesmente dizendo ao Deus desconhecido, lá em Atos 17. Ao Deus desconhecido, sabendo que esse Deus desconhecido era o mesmo Jesus que foi crucificado, que deu a vida por cada um deles. Então agora, levando para esse homem,
depois de toda essa história, nós podemos ver que a Bíblia ela foi escrita em muitos idiomas. E se você perceber, ele repete muito a palavra ver. E o homem viu viu a Pedro e a João. O João viu o homem. Então logo nós podemos ver que há muitas ações. Então é sobre esse homem que eu quero falar, a atitude dele. Aos olhos do homem, quando ele chega no meio do templo, ele só está esperando apenas uma coisa. Ele está esperando moeda. Porque a Bíblia vai relatar que ele era um homem a qual ficava na porta, mas não esperando milagre, não esperando qualquer outra coisa. Mas não, ele olhava para pessoas e começava a ver investimento. Não, vem mais pessoas, então hoje sim, hoje eu vou apurar mais coisas. Sabe por quê? Sabe o que eu levei isso para a vida? É que às vezes nós estamos andando com pessoas, mas as pessoas estão do nosso lado, vendo o nosso investimento. Às vezes as pessoas estão olhando para você em busca de oportunidade humana. Não, eu vou andar com ele porque assim eu posso ter oportunidade para pregar. Eu vou andar com ele porque assim eu posso ter oportunidade para cantar. Eu posso ter oportunidade de crescer na vida. Eu posso ter oportunidade de muitas coisas. Do mesmo jeito foi aquele homem. Cada pessoa que entrava naquele lugar, ele começava a dizer: não, isso aqui é mais uma oportunidade. Já para a multidão, para todo mundo que estava ao redor, ele olhava para o homem, via visões diferentes. Ele olhava para o homem e via: não, mas quem foi que pecou para que ele ficasse desse jeito? Julgamento. Porque é normal em sua trajetória pessoas ao redor olhar para você e duvidar do que você é. É normal, quando você constrói toda uma trajetória, vir pessoas ao redor e começar a lhe dar pedra. Começar a dizer: não é de Deus. Essa daí é só fogo de palha, depois se apaga. Não, essa daí não vai dar nem 2 meses, depois sai da igreja. Essa daí, não vai dar pra nada, eu conheço. É normal pessoas que estão ao redor, todos ao redor olhando para você de fora, sem saber exatamente o que você passa, o tanto que você orou, o tanto que você buscou, o tanto que você orou para que sua casa viesse ser construída novamente. Sabe por quê? Jesus ele mesmo disse: é por conta do meu nome que todos vocês irão ser perseguidos. Vocês vão ser levados todos os dias à beira do aprisco. O leão vai estar ao seu derredor, procurando ao que tragar. Ele também disse: não tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Você tem que entender que às vezes é necessário que pessoas venham duvidar de você. Até quem está do seu lado. É necessário pessoas que estão do seu lado perguntar: o porquê Deus ela? Deus, o porquê ele? Por que o Senhor levantou? Deus, mas ele não merece. Sabe por quê? Ele pecava. É necessário para que você possa mostrar a Satanás que um dia você não era nada, um dia você era pó, um dia você era lama, mas Deus investiu em você para que possa confundir aqueles que não sabem, para que você possa confundir aqueles que pensam que sabem. É necessário que isso aconteça, para que lembrar que da lama ainda pode sair vaso. Da lama ainda pode sair vaso de barro, vaso de honra. É de lá que pode sair grandes tesouros. Porém tem uma grande diferença. Quando você, entre essas 3 pessoas que eu falei, o homem, a multidão e agora os discípulos. Há uma grande diferença quando você não é nada, quando você é aquele que está sendo julgado, mas há uma grande diferença quando você é aquele que é o discípulo. Sabe por quê? Todo mundo tinha uma visão daquele homem que era um homem que não valia nada. Era o homem que estava toda vez na porta pedindo dinheiro. Era o homem que estava toda vez na porta oportunando outras pessoas, empatando com que a pessoa possa sentir a presença de Deus. Ou seja, aquela pedra de tropeço. Porém, tem uma grande diferença. Quando você é discípulo, que você tem que olhar com visões diferentes. Aquele Pedro e João, eles fizeram papéis de discípulo. Pedro chegou para ele e falou assim: o que é que você vê em mim?
O homem olhou para ele e falou assim: ah, Pedro, eu vejo você como se fosse uma pessoa que vai me ajudar. É você que vai dar um dos grandes dinheiros, sabe por quê? Porque você é pregador, você entende da dor dos outros. Mas Pedro disse assim: olha, eu não tenho prata nem ouro, mas uma coisa eu tenho, a presença de Deus. Eu tenho a cura que provém de Deus, e é isso que eu te dou. Você não está entendendo a tamanha palavra que Pedro disse. Pedro disse: você me vê como investimento, você me vê como oportunidade, mas não, eu quero que você me veja como um pregador, eu quero que você me veja que eu sou usado por Deus, eu quero que você me veja o brilho do Espírito Santo. Às vezes é necessário levantar-se o homem de Deus para que outras pessoas possam ver que você ainda tem valor. Talvez se Pedro chegasse e desse moeda para ele, ia continuar. Deus sabe até quando aquele homem ia ficar na porta. Talvez você nunca parou para ler esse texto e começou a observar isso. A atitude de Pedro como discípulo, a atitude de Pedro como pessoa de Deus. Porque dessa oportunidade talvez nós possamos falar: não, eu posso dizer, eu sou pregador, eu prego a palavra do Senhor, eu faço não sei o que. Mas Pedro disse assim: eu não faço nada, a única coisa que eu tenho é a presença de Deus. Você quer? Eu não tenho nada, eu só tenho a presença do Espírito Santo. Se você quiser, eu te dou. É exatamente isso. Nós estamos acostumados todos os dias pessoas dizer: ah não, eu posso, eu faço, eu canto, eu prego, eu oro, eu busco, eu jejum. Mas não é você. Isso é apenas resultado. Não é você, é o Espírito Santo. Se você ora, foi o Espírito Santo que capacitou. Se você jejua, é porque o Espírito Santo ele coloca em você mais vontade. Se você canta, se você prega, se você louva, foi o Espírito Santo. Você tem que saber que você está em completa dependência do Espírito Santo, a completa dependência de Deus. Às vezes nós estamos tão rendidos ao nosso ego que nós não percebemos que o grande autor é Deus. Mas talvez se acontecesse isso, talvez se Pedro dissesse: eu posso fazer, Deus ele também poderia abater. Porque foi a mesma coisa que aconteceu com Naamã. Naamã disse: não, eu tenho dinheiro, então eu posso fazer o que quiser. Mas para poder realmente abater Naamã, foi necessário que ele mergulhasse em o mar mais podre que tinha. Talvez até que na concepção dele, ele pensasse: eu nem sequer vou sentir nenhum cheiro de lá. Mas Deus disse: para você ser curado, você tem que descer lá. Às vezes em nossa vida, Deus ele nos proporciona a poder chegar e dizer assim: aquilo que você fala, eu não quero fazer, você tem que fazer. Eu não quero orar pela minha casa, você vai ter que orar. Eu não quero orar pelo meu marido, você vai ter que orar. Eu não quero orar pelo meu irmão, pelo meu filho, eu não quero fazer mais isso, mas você vai ter que fazer. Não é o seu querer, é de Deus. Quando você disse: Deus, eu estou aqui, eu me rendo diante de você, diante de ti, agora eu coloco minha vida totalmente para ti. Você disse: Deus, agora eu nego todo aquele caminho que eu pensava que era meu e coloco teus caminhos na frente. Uma frase que eu gostei muito é: escolher é excluir-se. Escolher, quando você escolher uma coisa, você está excluindo muitas outras coisas. Se você decidir escolher para um caminho, você está excluindo outros. Se você escolher um caminho ruim, automaticamente você está excluindo os caminhos bons. Se você escolhe uma amizade boa, automaticamente você está excluindo as ruins. E se você escolhe as ruins, você está excluindo as boas. Isso vai depender de acordo com a sua concepção, de acordo com a sua intimidade com Deus.
Talvez para aquele homem, quando o versículo ele vai começar a dizer que ele esperava alguma coisa de Pedro, mas ele não vai dizer, ele esperava que Deus fizesse alguma coisa. Não, ele esperava que Pedro desse dinheiro, ele esperava que Pedro desse alguma coisa a mais, que fizesse satisfazer o seu ego. Mas Pedro, ele chegou e disse, não, eu não vou dar isso, sabe por quê? Isso passa, eu vou te dar, sabe o que é a cura? Então levanta-se e anda. Se você quer a presença, você vai ter cura. Levanta e anda. Uma coisa muito importante, que eu já até comentei com Paulinha, é que para você ver, na cultura dos gregos, ele acreditava que o teatro ele tinha que ter 3 passos. Ele teria que ter, primeiro, toda a preparação, para depois vir a reviravolta, o reconhecimento e, por último, a catarse, que é o último estado do espírito. Eu vou explicar para vocês. Primeiro, tem que acontecer alguma coisa da sua vida para você reconhecer que você tem um Deus. Primeiro tem que acontecer, sua casa tem que ficar toda complicada, sua família tem que ficar complicada, para que você reconheça que você tem um Deus, para depois você ser purificado do Espírito, receber os dons e fazer muitas outras coisas. Talvez você não entenda o tamanho do seu propósito. Talvez você não entenda nem sequer os sonhos de Deus para você. Mas eu quero que você saia hoje daqui sabendo que você tem que buscar mais de Deus. Apenas, sabe por quê? Quando alguém chegar para você e perguntar o que é que você tem para lhe dar, você fala e você vai olhar para ele e vai dizer, eu tenho a presença do Espírito Santo. Você só pode dar a outra pessoa aquilo que você tem. Você não pode dar a presença do Espírito Santo para ele se você nem sequer busca ela. Você não pode falar para outra pessoa, busca o dom, se você não busca. Você não pode falar para outra pessoa, sua casa vai ser renovada, se você nem ao menos busca isso. Então você só pode dar, eu quero que você saia com essa frase na mente, você só pode dar aquilo que você tem. Então busca a presença do Senhor. Sabe por quê? Quando você buscar a presença do Senhor, quando alguém chegar e perguntar para você, você fala, não, mas eu tenho a presença. Você quer? Se você quiser, eu dou ela para você. Eu oro, eu faço. Sabe por quê? Eu posso orar para o Espírito Santo para que ele possa fazer muitas coisas. Hoje saia daqui convicto que você deve ter pelo menos a presença do Senhor. Não, mas eu aceitei a Jesus, eu venho ao culto todas as noites, eu participo de todas as coisas. Mas enfim, você conhece o seu Criador? Em toda essa história, quem é você no meio da igreja? O homem a qual fica esperando oportunidades, a multidão a qual você fica simplesmente questionando a Deus o que é que deve fazer, o que não deve, porque aconteceu ou vai acontecer, porque está acontecendo isso, porque minha casa está desmoronando, mas tanto por quê? Ou você é o discípulo dizendo, eu não sei o que vai acontecer, mas eu creio, eu não sei o que Deus quer, mas eu estou seguindo, estou orando. Você tem que sair daqui convicto que você deve ser um dos 3. E eu espero que você seja o discípulo. Eu espero que vocês saiam daqui entendendo que vocês são discípulos que transmitem a presença do Senhor. Eu espero que você saia daqui entendendo que você não valia nada. Ou que os outros pensam que você não vale nada. Mas Deus está te dando um recomeço. Deus está abrindo o seu coração e dizendo, você vale. E você pode não valer nada para os outros, mas para você vale muito. Paulo ele foi o único que disse que Deus ele procurava as coisas loucas para poder confundir as sãs. Os doidos para poder confundir as pessoas. Os que não sabiam nada para poder confundir os que sabem. Então não se limite simplesmente a vir para o culto e sentar na cadeira. Não se limite simplesmente a sair da sua casa, deixar todas as coisas e procurar somente coisas vãs. Mas procure a presença do Senhor. Procure ser mais amigos de Deus. Procure orar mais. Procure jejuar mais. Começa a sair daqui dizendo, Deus, eu quero ser cheio da tua presença. Eu quero ser cheio mais de ti. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero fazer o que aquela pessoa faz. Eu quero fazer melhor.
Começa a sair daqui dizendo isso, declarando no seu coração. Começa a gritar, dizer: Deus, eu me rendo diante de ti, como eu nunca me rendi. Deus, eu quero chorar diante de ti, como eu nunca chorei. Eu quero me humilhar diante de ti, como eu nunca me humilhei. Mas eu quero sair daqui cheio. Talvez aquele homem saiu de casa com o propósito de pedir, mas ele saiu de lá muito mais abençoado. Talvez seria só apenas uma noite. Seria apenas mais um minuto, mais um instante. Talvez você tenha saído de casa do mesmo jeito. É apenas mais um culto de quinta-feira. Olhe para cá. Mais um culto de quinta-feira. Apenas mais um culto. Mas não. Eu quero que hoje venha ser um culto diferente. Que você venha sair daqui cheio do Espírito Santo. Talvez você não tenha prestado atenção no louvor. Talvez você não tenha prestado atenção em todo o decorrer do culto. Mas hoje busque a presença do Espírito Santo para você. Eu convido o Ministério de Louvor. E mais uma vez vocês vão ficar de pé. E dessa vez vocês vão fazer diferente. Você vai orar, questionando a Deus qual tipo de pessoa você é. Eu quero que você ore para o Espírito Santo perguntando o que é que tem acontecido ao decorrer do tempo, qual atitude faz com que você se classifique como discípulo, como homem ou como multidão. Eu quero que você saia daqui, olhe para cá. Eu quero que você saia daqui declarando, dizendo: eu sou discípulo. Eu quero que vocês gritem hoje, dizendo: eu sou discípulo. Grite hoje. Eu tenho uma atitude diferente. Eu tenho uma atitude de cristão. Eu sou totalmente diferente do que a multidão pode ver. Eu sou totalmente diferente do que outras opiniões. O que me basta é apenas a presença de Deus. Começa a declarar isso. Começa a dizer: eu sou diferente. Saia daqui dizendo: eu tenho diferença. Eu tenho a luz. Eu sou o espelho. Começa a buscar a Deus. Não importa quem está do seu lado, quem está do outro lado. Feche o seu olho, se preferir fique aberto. Mas eu quero que você busque o Espírito Santo. Amém? Amém? Comece a orar a Deus. Fazer sua oração particular. Peça para ser cheio. Amém? Coloque a mão no seu coração. Se que pudesse colocar de pé, coloque-se de pé nesta noite. Deus, meu Deus, tudo está tão difícil pra mim. Deus, meu Deus, muitos me perguntam onde tu estás dentro de mim. Minha alma se abateu, mas tua mão com tudo respondeu em tua presença. Oh Deus, quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Diga minha alma, espera em Deus, pois ainda louvarei. Deus, meu Deus, Deus, meu Deus, não está tão difícil pra mim.
eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em mim, pois ainda eu louvarei, quando eu chorar, eu vou me lembrar